Nessa noite quero saudar o povo adquirido com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo na leitura oficial, Lucas capítulo de número 7. Nessa noite quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu pai, nosso pastor presidente, pelo investimento em nosso ministério. Louvar a Deus também pela vida da nossa mãe, missionária Naranei, que está linda de cinza hoje. Lucas, capítulo de número 11. Capítulo de número 7, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. Antes de se assentar, diga comigo assim: o ressuscitador de sonhos. Se assenta em nome de Jesus. Hoje, nós estamos aqui em um culto de louvor e adoração, e também em um culto da família. E nosso pastor presidente, ele entoou os 3 hinos da harpa, e ele fez a leitura oficial neste texto, onde Deus o dirigiu para que ele estivesse lendo juntamente com a igreja, sobre a história da viúva de Naim. E eu diante de Deus acerca do que Deus ele queria falar neste texto, Deus ele me disse, o tema da mensagem é o ressuscitador de sonhos. Prometo não me delongar, mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. O texto aqui vai dizer que Jesus acaba de operar um grande milagre, através da vida do servo do centurião de Cafarnaum. E passado algum tempo, Jesus ele vai entrar em uma cidade chamada Naim. Naim significa tranquilidade, Naim significa aconchego, Naim significa calma. Só que quando Jesus está indo em direção àquela cidade, o que está acontecendo dentro daquela cidade não é tranquilidade. O que está acontecendo dentro daquela cidade não é calmaria, porque está tendo um velório. Ali havia pessoas chorando, ali havia pessoas contritas, ali havia pessoas que estavam devastadas, porque acabara de morrer o filho único de uma viúva. Se ela era viúva, já entendemos que já havia perdido o seu marido, já havia perdido o chefe da casa, já havia perdido o cabeça da família, e agora aquela mulher também está indo em direção aos portões da cidade, para levar também o seu filho para ser enterrado. Só que a Bíblia ela vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 7, que os seus discípulos e numerosa multidão ia com Jesus. Então existe uma multidão que está andando com Jesus, existe uma multidão que está vendo os milagres que Jesus opera, e a Bíblia também vai dizer que ao se aproximar da porta da cidade, vem vindo uma outra multidão com a mulher. Tem uma multidão que se alegra ao ver os milagres de Jesus, mas há uma multidão que chora por causa da morte do filho da viúva. Há uma multidão que vem saltando na presença do mestre, mas há uma multidão que vem chorando com a presença da morte. Só que quando aquela mulher ela vem junto com seu filho, a Bíblia ela vai nos dizer que o Senhor se compadeceu dela. E a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que o ressuscitador de sonhos está presente aqui, e ele vai se compadecer da sua situação. O texto vai dizer que Jesus olha para uma mulher que, além de perder o marido, ela perde o seu filho, e não só o seu filho,
porque não era um primogênito, pois não tinha outros, mas era o seu filho unigênito. Ela acaba de perder o seu filho e Jesus olha para ela, presbítero Tiago, e ele diz para ela a famosa frase de Jesus em momentos que ninguém quer ouvir: não chores. Quantos momentos Jesus poderia dizer essa frase? Mas também entendemos que só tem como Jesus dar uma ordem de não chores se a pessoa estiver chorando. Imagina olhar para uma mulher enterrando seu filho e dizer: não chores. Mas as palavras de Jesus, ainda que em alguns momentos pareça para nós estranha, pareça para nós que não encaixam no contexto, mas Jesus, ele fala palavras que até no nosso raciocínio são incongruentes para o momento, mas Jesus está dizendo para nós o seguinte: eu falo o contrário do que está acontecendo, porque na sequência vem milagre. Toda vez que Jesus te disser uma palavra que pareça que está ao contrário do que você está vivendo, é porque logo após tem milagre. Se Jesus disse não choras, você pode ter uma certeza: está vindo um milagre da parte de Jesus. Jesus diz para a mulher: não chores. Só que estão carregando a missionária Carmen, o filho dela, e a Bíblia vai dizer que no esquife ou no caixão Jesus toca. Quando Jesus toca, eles param. Então para a mulher Jesus diz: não chores. No caixão ele toca. E para o menino ele diz: levanta-te. Entenda que Jesus fala com a mulher, Jesus fala com o menino, e Jesus toca no caixão. Jesus fala com a mulher, ele acalma o cordeiro, o seu filho. O caixão, ele toca e faz com que os que estão carregando parem, porque o toque de Jesus para quem está levando você em direção ao cemitério. O toque de Jesus para quem está querendo te enterrar rápido. O toque de Jesus para quem está dizendo que já é o seu fim. Aqueles que estão carregando o menino até choram e pranteiam junto com a mãe, mas não fazem nada para ajudar. Só que Jesus toca no caixão, já falou com a mãe, e ele fala com o menino morto: levanta-te. O menino levantou na hora e bateu de frente com Jesus. Eu imagino que a primeira palavra do menino foi: o que está acontecendo? E alguém deve ter respondido do meio da multidão: é que o ressuscitador de sonhos chegou. Com a mãe ele fala, com o caixão ele toca, e com o menino ele está dizendo essa noite para você: levanta-te. A sua situação não vai terminar com morte, mas o ressuscitador de sonhos ele está presente. Talvez aquela mãe projetou: meu filho vai ser pastor, e alguém disse: morreu. Ela projetou: meu filho vai ser missionário, e alguém disse: morreu. Talvez ela disse: meu filho vai ser presbítero, mas alguém disse: morreu. Para ela Jesus fala: calma. Para o caixão Jesus fala: para. E para a morte Jesus fala: sai. E para o menino ele diz: levanta-te, levanta-te, porque o ressuscitador de sonhos, aonde ele chega, ele ressuscita. Quem sente o ressuscitador de sonhos aí, eu já começo a sentir Jesus dizendo para você: o seu sonho não parou, o seu sonho não acabou, porque eu estou chegando essa noite para mudar a circunstância da tua vida. Nós podemos entender a morte em duas situações: uma morte física, mas também entendemos como uma morte espiritual. Quando Jesus ele fala com o menino: levanta-te, Jesus não está simplesmente ressuscitando os sonhos de uma mãe, mas Jesus está ressuscitando os sonhos do menino. Então tem duas coisas aqui: Jesus vai ressuscitar o seu sonho, mas também vai ressuscitar o da sua família. Jesus vai ressuscitar o seu sonho, mas também vai ressuscitar o sonho do seu filho. Jesus vai ressuscitar o seu sonho, mas também vai ressuscitar o sonho de ter uma empresa. Jesus vai ressuscitar o seu sonho, mas também vai ressuscitar o sonho do carro zero, porque Jesus ele está preocupado, presbítero Tiago, não simplesmente em ressuscitar os sonhos físicos, mas os sonhos espirituais. Talvez alguém dizia para aquele menino: um dia você
você vai ter um grande ministério. Talvez alguém dizia para o menino, um dia você vai pregar muito. Só que de repente a morte chegou, e não somente os sonhos da vida secular, mas os sonhos de um ministério pararam. Mas Jesus disse para aquele menino, levanta-te, porque estou ressuscitando os sonhos que sua mãe projetou, mas também estou ressuscitando os sonhos que você projetou. Alguém disse para você não tem mais jeito, para você acabou, para você não tem mais solução, você já caiu, você já errou, você já está morto. Mas Jesus chegou e disse, calma, a morte é só o primeiro passo do testemunho que você vai contar. Eu imagino aquele menino pregando e podendo dizer, eu não virei pregador evangelista Rafael porque eu quis, eu não virei missionário porque eu quis, foi porque um dia o ressuscitador de sonhos entrou na cidade chamada Naim, olhou para minha mãe e disse, não chores, tocou no caixão para parar o enterro, e ele disse para mim, levanta-te, levanta-te, levanta-te. A palavra de Jesus para mim e para você hoje é, levanta-te, 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 porque eu sou o ressuscitador de sonhos. E eu peço à igreja para ficar sobre os seus pés, porque Jesus está ressuscitando os seus sonhos esta noite. E para não demorar, eu quero chamar aqui à frente você que quer que Jesus ressuscite os seus sonhos. Já tem o primeiro que vai levantar com sonhos novos hoje. Tem mais alguém que quer ter os seus sonhos ressuscitados? Vem à frente. Você que é membro da igreja e quer ter seu sonho ressuscitado, vem à frente. Você que parece que já está morto, mas quer os teus sonhos ressuscitados, vem à frente. Porque Deus usou o nosso pastor para trazer a leitura, que é o ressuscitador de sonhos.